O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvor e adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, chama um hino. 203. 203. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é meu velho amigo, e já
na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina. Por Cristo estou protegido, na angústia ou na dor, e quando me sinto abatido, me verás consolador. O meu velho amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina. Glória a Deus, aleluia. Bendito Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos fazer assim, toda vez que nós formos pedir os hinos, vamos falar bem forte, tá? Igual o irmão fez agora. Quando estiver sentado, é bom levantar e pedir bem forte, tá bom? Porque às vezes o som ecoa, não dá para ouvir direito aqui. Chique? Quem sente, chama outro hino. Irmãos, perdoa, chamou lá atrás. Perdoa, chamaram lá atrás primeiro. 165, Deus abençoe. Depois nós cantamos 206. 165, 165. Glória a Deus nas alturas, Santo Jesus. Irmão, às vezes nós estamos em casa de nossos irmãos que não dá para cantar tanto, não dá para cantar muito alto. Então aqui é um lugar propício, tá? Aproveita, canta bem, não deixa. Nós vimos os ensaios que Deus preparou, não deixa o tempo da melodia cair, tá bom? Glória a Deus nas alturas. Para salvar-nos quem veio do céu foi o Senhor Jesus. Ele ao poder do pecado venceu, trouxe-nos vida e luz. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou, da escravidão nos libertou. Foi o Senhor Jesus. Quem nesta graça nos pode guardar? Cristo fiel pastor. Suas palavras nos podem guiar ao lar esplendor. Foi o Senhor Jesus, glória a Deus, quem nos abençoou, da escravidão nos libertou. Nosso Senhor Jesus, quem poderá novas forças nos dar? Cristo, Rei dos Reis, Ele nos faz glória eterna alcançar. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou, da escravidão nos libertou.
Bendito Jesus, Santo de Israel. Aleluia. 206, irmãos. 206. Glória a Deus. Bendito Criador. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és o amigo sincero e leal dos que te adoram, Senhor. Dos filhos perdidos livra do mal, por tua palavra de amor. Com teu poder, Senhor. Reais, as quais nos dará no teu lar celestial, se formos em tudo leais, com teu poder, Senhor, sempre andas as nossas almas no teu Jesus glória a Deus, bendito Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cristo Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, bendito Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, chegou o momento que nós vamos dobrar os nossos joelhos na presença de Deus para elevar o nosso sentimento e a nossa oração ao trono da sua santidade. Glória a Deus. E para que todos nós dobramos os joelhos no mesmo sentimento, na mesma comunhão, glória a Deus nas alturas, é necessário falar assim, irmãos:
Talvez muitos ainda não perceberam e não se deram conta. Glória a Deus nas alturas. Que você está diante do tribunal de Deus, que você está diante do santuário de Deus. Glória a Jesus. Você não está diante do tribunal do teu adversário. Você não está diante do tribunal do teu inimigo. Glória a Deus. E por que o Senhor fala dessa forma, irmãos? Suponha-se que tenha 500, não chega a isso não, mas se tiver 250 que entendeu o lugar em que está, é muito, irmão. Glória a Deus nas alturas. A gente entende, irmãos, é um dia cansativo, devido às atividades que tivemos. Às vezes a gente fica meio fadado, cansado na carne. Bendito Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O teu corpo é de carne, mas a tua alma, ela é espírito. Você é espírito. Glória a Deus nas alturas. Então vamos fazer assim, irmão. Glória a Deus nas alturas. Como nós ouvimos sempre o Senhor falar para nós nos cultos online, se coloca dentro do santo culto, esteja na mesma comunhão, e muito o Senhor pode nos abençoar. Não é o teu irmão que faz culto, não é o ancião que faz culto, não é o fulano, é um corpo só, glória a Deus, no qual a cabeça rege. Então vamos todos nós entrar na mesma comunhão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nós vamos dobrar os nossos joelhos para falar com o Senhor. Glória a Deus. Certo é, irmãos, o Senhor já se faz presente entre nós. Glória a Deus. Estava ali sentado, estava junto ali com o irmão Caio. Até comentei com ele a respeito do salão, e na hora que eu olhei, o Senhor me trouxe uma alegria, mas quando eu vi ele de comprido assim, o Senhor me trouxe uma alegria. Aleluia. Se nós soubéssemos aonde nós estamos, a gente estaria diferente. Glória a Deus. Mas certo é, irmãos, até o final desse santo serviço o Senhor virará uma chave e nós voltaremos felizes para nossa casa. E tudo quanto o Senhor preparar até o final desse maravilhoso evento, irmãos, surtirá grande efeito espiritual nas nossas almas. Glória a Deus nas alturas. Nós dobraremos os nossos joelhos numa mesma comunhão. O Senhor dará a oração aqui na frente, e todos nós, irmãos, após o Pai Nosso, o Senhor dará a oração, e todos nós, irmãos, todos nós vamos ligar a nossa mente no trono da glória de Deus, irmãos, e o Senhor vai ouvir a nossa oração. Glória a Deus nas alturas. Debaixo do sangue do concerto eterno, buscamos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Santo Deus. Glória a Jesus nas alturas. Santo Deus. Glória a Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Venha, bem-vindos. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
Santo, glória a Deus. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Santo Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, Santo Deus. Nosso eterno Deus, é bom Pai que habita nos céus, diante da tua santa e gloriosa presença, os nossos joelhos se dobram, Senhor, em um ato de humilhação à tua santidade, Senhor. Não há outra forma de orarmos a ti, Senhor Deus, sem ser começando pelos nossos erros, fraquezas, faltas e pecados cometidos diante da tua presença. Eterno Deus, não há neste salão, nesta chácara, neste lugar, nenhum justo sequer, Senhor, porque todos nós erramos diante da tua presença e falhamos, Senhor eterno. E ainda hoje, ainda agora há pouco, ainda ontem, Senhor, entristecemos a tua santidade, Senhor, por negligência em cumprir os teus mandamentos, por pensamentos, por palavras, Senhor, por atitudes, Senhor, e temos te entristecido, Senhor. Então, numa só fé e numa só comunhão, vamos te pedir assim, Senhor eterno. Não é por clichê, muito menos por costume, mas não tem como continuar esse santo culto sem te pedir. Pai, perdoa-nos pelo amor do teu nome, Senhor, pois entristecemos demasiadamente o teu trono, Senhor, e a tua glória, Pai eterno. E por caridade, Senhor Deus, aceitando o nosso perdão, Senhor, por caridade nos ensina a ser melhor na tua presença, Senhor. Já vem aí o tempo, já vem aí o dia, Senhor, em que a trombeta tocará e que o teu filho voltará em nuvens de glória, Senhor. E precisamos estar com as nossas vestes lavadas, brancas e limpas diante da face do teu filho, Senhor. Porque ele há mais de 2000 anos, Senhor, cumpriu a tua missão, Senhor, dando a tua vida por cada um de nós, Senhor eterno. E cá estamos nós recorrendo a tua misericórdia mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, passa o teu sabão nas nossas roupas agora, Senhor, e nos conserta daquilo que por falta de fé e falta de temor erramos na tua presença, Senhor, e o teu nome vai ser glorificado. Eterno Deus, abre os nossos olhos para enxergar que o nosso culto começa com a tua limpeza e o teu nome vai ser glorificado, Senhor eterno. Também, Senhor, na mesma oração, na ocasião, te pedimos, Senhor Deus, em favor dos pedidos de oração, o teu Espírito Santo nos guiou assim, Senhor, de orarmos direto, Senhor, porque são muitos os pedidos, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que foram elevados nesta oração, Senhor, e agora mesmo em pensamento a tua igreja leva a tua necessidade ao trono da tua glória. Senhor, se te pedimos assim, se chegou aí, Senhor Deus, de um coração sincero e puro e for aprazível aos teus olhos, faz uma obra, Senhor, e o teu nome vai ser glorificado, Senhor eterno. Também te pedimos, Senhor, em favor dos necessitados, viúvas, pobres e velhinhos, Senhor. E também te pedimos que abra os nossos olhos para enxergar assim, Senhor, e ver os nossos irmãos, Senhor Deus, em necessidade, Senhor eterno. Ajuda nós, Senhor Deus, a contribuir melhor com o corpo da tua igreja, Senhor. Um membro ajudando o outro a não sangrar, Senhor eterno. E o teu nome vai ser glorificado. Toma também, Senhor, os santos hinos a qual foram entoados, Senhor. Aceita o nosso louvor por caridade, Senhor. Por misericórdia, Senhor. Também te pedimos em favor dos santos testemunhos, Senhor Deus, Pai, da tua, Senhor Deus, da tua guia para os teus servos, Senhor, contar somente aquilo que o Senhor fez, Senhor, nada mais e nada menos, Senhor, e o teu nome será glorificado em todo o andamento deste santo serviço, Senhor. Ah, Pai, glória ao teu nome, Senhor, e o mais especial nós vamos te pedir, Senhor, por misericórdia, Senhor. Se o Senhor quiser, manda a tua santa e bendita palavra nesta noite e o teu nome vai ser glorificado, Senhor eterno. Eu acredito assim, Senhor, e tenho certeza que o teu povo está aberto
também penso, Senhor, que tem um campo, Senhor, em volta deste lugar, Senhor Deus, e o tempo parou para nós aqui, Senhor Deus, não o tempo material como conhecemos, Senhor, mas o tempo da nossa angústia, da nossa prova, de tudo aquilo que nos impede de ligar a nossa mente ao céu, Senhor, e nós acreditamos que a sua palavra, Senhor, descendo até esta terra, rompendo o céu, rompendo a atmosfera, rompendo as nuvens, chegando nessa tribuna, Senhor, e sendo exortada, a nossa alma saltará diante da nossa tristeza, e o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Graças nós te damos por tudo, Senhor, e nós já sentimos o céu aberto aqui neste lugar, Senhor, no nome amado do teu Filho Jesus, o qual vive e reina para todo sempre. Amém! Glória a Jesus nas alturas. Santo, santo, santo Deus, aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Santo, santo Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus nas alturas. O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo Jesus. Oh Deus, Criador, glória ao teu nome. Santo Deus. Glória a Deus. Angue karma toi maguesartai. Endosfonai cambeoata. Glória a Deus. 279, 279. Glória a Deus. Nós vamos cantar exatamente com o sentimento que esse hino propõe, irmãos. Glória a Deus das alturas. Nem precisa explicar qual é. Glória ao nome santo do Senhor. Santo Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh, não temas, ó igreja de Jesus, com justiça ele te confirmará. No lugar da tua tenda e habitação, o Senhor ampliará. Forte, toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Glória a Deus. Toda arma preparada contra ti contra ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus nas alturas, Santo de Israel. Bendito seja o Senhor. Glória ao nome santo do Deus vivo.
O Senhor trouxe no coração, irmãos, de passar uma parte para a Irmandade. Até conversei com um servo de Deus, né? Falei, irmão, tem algum aviso, alguma coisa para passar? Ele falou, não tem nada, é só para passar o que o Espírito Santo de Deus guiar. E glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, o dia é aprazível, o tempo é oportuno. Os irmãos têm reparado que dia após dia, palavra após palavra, irmãos, todos estão ouvindo bem, está dando para entender tudo, as irmãs aí no fundo, fala mais alto, né? Tá bom, glória a Deus. Todo santo dia, todo santo culto que o Senhor nos manda, a palavra é multiforme, e a palavra tem diversas composições que o Senhor se usa para falar com a nossa alma, com a nossa necessidade. Ali tem benção, ali tem repreensão, ali tem carinho, ali tem amor, ali tem curativo, ali tem tudo que o Senhor sabe que nós necessitamos. Não é verdade? Mas vocês repararam que dia após dia o Senhor tem aumentado a dose de repreensão, o Senhor tem aumentado a dose de alerta, o Senhor tem aumentado a dose, vamos dizer assim, de abre o olho. Glória a Deus nas alturas. Isso não precisa explicar, todos são adultos na presença de Deus, maduros. Só tem um motivo, irmãos, só tem um motivo. Quando o pai chama a nossa atenção, nós sendo criança achamos que o pai é bravo e não ama a gente. Nós que somos adultos e entendemos, sabemos que é o contrário. Se o pai ainda está falando é porque ele sente prazer e ele sabe que tem solução, que tem jeito. Mas irmãos, qual que é o assunto que o Senhor trouxe de passar? Vocês se lembram, principalmente as irmãs e os irmãos mais antigos na graça, que eu ouvi, irmãos, eu cresci ouvindo isso, que nossos pais, aliás, deixa eu formular de outro jeito para os irmãos entenderem. A maior parte de nós aqui ouvimos as revelações dos 7 trovões que o Senhor nos tem mandado, embora já tem gente por aí achando que, né, glória a Deus nas alturas, mas eu creio que todos aqui têm firmeza no que o Senhor nos mostrou. E lá o Senhor nos orientou e nos instruiu muito bem a respeito da doutrina de Deus, não é assim? O que pode e o que não pode. Fato é que quando nós ouvimos o que pode, a gente meio que, alguns, tá, irmãos, não vamos generalizar, mas se quiser generalizar, é bom também, vocês vão entender. Quando ouvimos, isso pode, eu achava que não podia, glória a Deus nas alturas, então posso fazer aquilo, e a gente se sentiu mais liberto, se sentiu mais leve, se sentiu mais, né, glória a Deus. Só que ainda há no nosso meio maus costumes que nós, pela palavra e pela ajuda de Deus, precisamos tirar. De generalizar, irmãos. Eu vou chegar já no assunto dos mais antigos, vocês vão entender. Eu mesmo, quando ouvi a voz dos 7 trovões, eu falava para os meus pais. Quando eles falavam, não pode isso, não pode aquilo, eu falava assim, vocês não sabem de nada, é assim, assim, assado. E falava até o verso que estava escrito, a doutrina manda assim, assim, assado. Eu vou dar um exemplo aqui. Irmãos, sejam espirituais, nunca literalizem, eu não sei nem se existe esse termo, mas nunca sejam literais. Tenham o Espírito Santo de Deus para entender o que o Senhor vai dar de falar. Vou dar um exemplo da bermuda, glória a Deus, é só um exemplo, pelo amor de Deus. Hoje nós sabemos que é pecado, você vai perder a salvação se você usar bermuda, irmãos, glória a Deus. Claro que não, mas alguns não creem assim, né? E aí quando falaram isso para mim, eu falei, não, tá assim, ó, é assim, assim, assado, tá aqui, a lei é essa, né? Glória a Deus, ia no pé da letra. Glória a Deus. Eu estava errado? De certa forma não, mas agora eu cheguei no assunto dos mais antigos. Está aqui irmãos e irmãs de cabeça branca,
ou até mesmo alguns irmãos mais novos, mas que sabem do que eu vou falar. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar assim: cuidado, não vai jogar bola, senão você não vai para o céu. Não usa bermuda, mesmo que na tua casa, que senão você não vai para o céu. Não faz isso, que senão você não vai para o céu. Quantas vezes, glória a Deus nas alturas, nós ouvimos os antigos ou aqueles que o Senhor não abriu o entendimento falar todas essas coisas para nós, e depois que nós ouvimos a voz dos 7 trovões, a gente rechaçou, a gente repugnou isso, e ainda dizia, irmãos, nós vamos chegar lá, ainda dizia que esses tais não tinham a luz de Deus, não é verdade? Glória a Deus nas alturas. Então vamos ver por um outro ângulo agora? Glória a Deus. Vamos ver por uma outra ótica? Bendito Deus. Aleluia. Esses tais, de novo, não vamos generalizar, mas entenda bem, na sua grande maioria, eram crianças espirituais na presença de Deus, que Deus não abriu os seus olhos, porque se abrisse e entendesse, descambava. Glória a Deus. Se visse uma abertura na cerca e ia embora do rebanho, não é verdade? Glória a Deus nas alturas. Aí nós que entendemos e viramos doutores, irmãos, vocês me perdoam, mas eu posso passar do jeito que o Senhor me traz? Glória a Deus. Nós que entendemos e viramos doutores da lei, desprezamos os humildes, porque falamos assim: eles não entendem nada do que o Senhor nos mostrou. Glória a Deus. Mas existe um ponto no qual o Senhor permitiu que muitos deles ficassem assim. Sabe qual que é? Glória a Deus. Para brigar contra o pecado. Glória a Deus nas alturas. Para brigar contra... Aleluia. Para brigar contra uma ideologia, contra uma filosofia mundana, satânica e diabólica que está vindo no nosso meio. E quando eu digo nosso meio, não é aqui não, irmãos, entendam bem, é que está vindo nesse mundo. Glória a Jesus. Vou dar um exemplo, Santo Senhor. Um jovenzinho faz alguma coisa que aos nossos olhos está tudo bem. Aí alguém vem e fala: está errado, irmãos, está errado. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, deixa ele, deixa ela nesse pensamento. Está tudo bem, está tudo no controle do Senhor. Sabe por quê? De permissão em permissão. Não, irmão, isso pode, isso não é pecado. Isso pode, isso não é pecado. Nós vamos esquecendo do peso da doutrina que o Senhor nos passou. Hoje eu tenho saudade de ouvir um velhinho de 90 anos defendendo a doutrina com unhas e dentes e abominando o pecado. E muitos de nós que já entendemos a voz dos 7 trovões, entendemos a doutrina, sabemos, glória a Deus nas alturas, rechaçamos os simples e humildes que o Senhor não abriu os olhos. Glória a Deus nas alturas. E se você ver algum desses alertando alguém, irmãos, mesmo que você entendeu, dá glória a Deus, fala: eu aceito, meu irmão, Senhor Deus te abençoe, porque você não sabe, mas a boquinha daquela que defende, glória a Deus, na sua inocência, aquilo que nós, aleluia, sabemos pela voz dos 7 trovões, pelo que o Senhor já nos esclareceu, é a mesma boquinha que quando vier o anticristo, quando vier alguém difamar o nosso Senhor, falará, e o Senhor tomará a sua boca, glória a Deus, para lutar contra Satanás. Glória a Deus nas alturas. E muitos de nós que entendemos a voz dos 7 trovões, muitas vezes não teremos coragem de falar a verdade na face do nosso inimigo. Então, irmãos, glória a Deus nas alturas. O que o Senhor quer dizer com isso? Não é que é para nós defender alguma coisa que aos olhos de Deus está errado, mas o Senhor manda nós ter prudência e entender que se o Senhor não abriu os olhos de muitos que estão travados naquela doutrina quadrada, é permissão de Deus, e o Senhor também está instruindo eles para lá onde estão defender a palavra do Senhor. Glória a Deus nas altura. Ou você acha que só você que tem a espada de Deus na mão, ou você acha que é só você que tem a Santo Senhor, aquela firmeza e aquela destreza de defender o Evangelho. Então o Senhor te diz: está tudo certo, irmão, está tudo certo, irmã. Eu conheci alguém que a mãe falou assim: não vai, não faça. Aí alguém disse assim: mãe, mas se eu quiser pecar, se eu quiser errar, eu faço até dentro de casa. Glória a Deus nas alturas. E foi. Bendito Deus. Não vou detalhar, mas vocês entendem.
fez o que queria fazer, que não tinha problema. Mas é como na história do cinema, você assiste uma coisinha aqui, tá tudo bem. Aí você vê outra coisa lá, se eu assistir aqui, dá para assistir aqui também, não tem problema. Um precipício chamando o outro. E o final, irmão, só o Senhor sabe o que dá. Então toma cuidado. Você já sabe a doutrina, você sabe o que pode e o que não pode. Aonde o Senhor te recomendou não fazer. Até hoje um moço falou para mim uma coisa muito interessante, que alguém da sua família, ele deve estar ouvindo, nem sei onde ele está. As coisas nunca é à toa, irmãos. Alguém da sua família, o Senhor falou para ele, não joga bola. Aí foi teimou, o Senhor quebrou um pé. Foi buscar a palavra, o Senhor falou, se você continuar teimando, eu quebro os dois. Porque o que eu te der é para você me servir. Glória a Deus. Aleluia. Então você sabe o que está aí dentro do teu coração. Eu já te esclareci o que está aí. Glória a Deus nas alturas. Não tire peso teu e nem coloque peso teu. E também não tire peso do teu irmão e nem coloque peso no teu irmão. Todavia seja espiritual. Glória a Deus nas alturas. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nas alturas. O Senhor derrama a quem Ele quer. A não ser que você ainda não tenha entendido que você já tem o Espírito Santo de Deus, aí a história fica diferente. Mas Senhor, como que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu não prego, eu não oro, não canto, não chamo hino, não faço isso, não faço aquilo, não anuncio o Evangelho. Mas você não se livra do pecado? Você não resiste à tentação? Você não é contra a injustiça? Você não é contra a calúnia? Você não é contra difamar o teu irmão? Você não é contra o desprezo? De que outra sorte você teria tudo isso se não fosse pelo Espírito Santo de Deus? Glória a Deus nas alturas. Você tem uma visão equivocada do que é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma ferramenta, não é uma coisa, eu não sei o adjetivo certo, mas não é algo que você usa, glória a Deus, para vir num palanque e o Senhor te usar, ou você chamar alguém lá no canto e o Senhor te usar. Espírito Santo é mente de Cristo, glória a Deus nas alturas. E o que a mente de Cristo faz? Irmãos, ela tem toda a ciência, glória a Deus nas alturas. A mente de Cristo, ela tem ciência para tudo, glória a Deus. Eu não vou dizer para o irmão, o Espírito Santo de Deus tem ciência para pregar uma palavra, o Espírito Santo de Deus tem ciência para suprir uma necessidade. Irmãos, o Espírito Santo é mente de Cristo, sabedoria de Cristo. Eu pergunto para os irmãos, tem alguma coisa que o Espírito Santo ou a mente de Cristo não saiba dominar? Glória a Deus às alturas. Mas o que acontece então, Senhor? Porque eu não sinto uma ligação com o Espírito Santo, eu não sinto. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Você já viu quando alguém fala assim, eu senti a visitação do Espírito Santo? Pera aí, glória a Deus às alturas, só há 2 moradores, glória a Deus, um é o Espírito Santo e o outro é um morador estranho, que vocês sabem bem quem é. Se você sentiu a visitação, quer dizer que ele não mora em você, e se ele não mora, quem está aí? Glória a Deus nas alturas, santo Senhor. Você não percebeu que você tem o Espírito Santo de Deus? Mas Senhor, então se eu tenho o Espírito Santo de Deus, por que eu não sinto? Porque você não deixa, você não passou ainda a casa para o nome dele, você não foi no cartório e falou, Senhor, a partir de agora, este membro, este corpo é do Espírito Santo de Deus, e você não deixou ele pela tua humildade, porque está te faltando, você não deixou ele se fazer presente, glória a Deus às alturas. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem muita gente que usa para pregoar uma palavra, para pregoar para o teu irmão, glória a Deus, e tudo isso é bem-vindo, mas tem pouca gente que usa o Espírito Santo de Deus para se rebaixar perante o teu irmão, para pedir perdão, para se reconciliar, ou às vezes para passar o necessitado no anonimato. Tem muita gente que não consegue usar o Espírito Santo de Deus, glória a Jesus nas alturas, para falar assim, Senhor, eu pequei, me perdoa. Isso é Espírito Santo de Deus, irmãos, glória a Deus nas alturas.
O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser travestido de algo, ele não pode ser, glória a Deus, denominado de algo. O Espírito Santo, aquele irmão é espiritual, glória a Deus nas alturas. Por que você determina que ele é espiritual? Qual que é a característica que determina o que é o Espírito Santo de Deus? Irmão, nós nessa mente não conhecemos e não vamos conhecer a forma, a característica e o poder do Espírito Santo de Deus. Porém, glória a Deus nas alturas, o Senhor manda te dizer a cada um de vós que está aqui: se o Espírito Santo de Deus não se manifestou em você, mas Senhor, como que o Espírito Santo de Deus se manifesta em mim? Aleluia, Jesus, bendito Deus. De novo, irmãos, o Espírito Santo de Deus não se manifesta numa forma de virtude, de dom, de algo que você vê no teu irmão. Ele é uma coisa que só você e ele vai entender. Por isso que muitas vezes o Senhor fala para você assim, da intimidade. Glória a Deus. Entre você e o Senhor, o Espírito Santo é isso aí, que te faz não pecar, que te faz ter o temor. Tem muita gente pedindo a Deus sabedoria, mas do que adianta se não tem o temor? E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Bendito Jesus. Hoje o Senhor precisa dizer para vocês, não tem como o pregador falar para você, existe uma fórmula mágica para você achar o Espírito Santo dentro de você. Glória a Jesus, porque esse segredo está somente com o Senhor Deus e o seu Filho, irmão. E é só você e ele que vai saber, mas você precisa reconhecer o Espírito Santo dentro de você. Glória a Deus nas alturas. Aí voltando àquele assunto primário, quando você entende o Espírito Santo de Deus, irmãos, você consegue entender, glória a Deus nas alturas, você consegue entender, voltando àquele assunto primário, você consegue entender que aqueles que aos nossos olhos são indoutos na doutrina e que falam assim, irmão, eu não posso tomar um cálice de vinho, irmão, porque senão não durmo, santo Deus. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus? Tenho, Senhor, eu creio que eu tenho. E isso é uma coisa que se você falar não é vaidade tua. Glória a Deus às alturas. Primeiro porque não foi por sua força, nem por sua capacidade que o Espírito Santo foi morar aí dentro. Foi por causa do Filho de Deus. Então você fala assim para o Senhor, sim Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor te fala, então tá bom, se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você ver um velhinho, uma velhinha, ou alguém que o Senhor acabou de chamar, que está preso naquela doutrina, sabe, naquela ênfase doutrinária que está ali, que defende a todo custo, dá glória a Deus, irmãos, porque está vindo uma onda de pecado tão grande, glória a Deus nas alturas, que vai bater na nossa porta, e que vai ser como um fogo devorador nesse mundo, que se nós não perceber, vai pegar a nossa casa, se nós não vigiar, vai pegar o nosso ser. Mas se você pelo Espírito Santo de Deus, ajudar aqueles velhinhos, ajudar aquele em oração, glória a Jesus nas alturas, o Senhor vai armar o seu povo, irmãos, glória a Deus, porque parece que se dividiu entre um povo que entende a doutrina e outro que não entende. Não, irmãos, glória a Deus nas alturas. Se você entendeu, ora pelo teu irmão que ainda não, glória a Deus nas alturas. E se um dia o Senhor quiser, o Senhor toma a tua boca, apregoa para ele, o Senhor abre o olho dele e tudo se esclarece, glória a Deus nas alturas. Mas hoje estão romantizando o pecado, glória a Deus nas alturas, santo Senhor. E o Senhor não está falando que aqui está assim não, irmãos, mas é para os irmãos entenderem o que vai chegar. Hoje estão dizendo, glória a Deus, aí no mundo, que pecado não é mais pecado, e que falar que Deus é Deus, e que o Filho de Deus é o Filho de Deus, é a loucura, é a anarquia, glória a Deus nas alturas. Mas sejam todos vós loucos de lutar contra o pecado, mas primeiro você tem que entender o que é pecado, glória a Deus. Mas não sejam loucos de não ser aceitos por Deus, glória a Jesus nas alturas. Mulher seja mulher, marido seja marido, filho seja filho, glória a Deus nas alturas. Na doutrina, na palavra, pega a tua Bíblia, vai orar e busca o Senhor e leia a palavra de Deus, irmãos, porque o povo já não está mais tendo interesse no Senhor, glória a Deus nas alturas. O povo já não está mais tendo interesse no Senhor.
Glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. O povo começou a se dividir. Irmãos, me perdoa, mas eu vou trazer do jeito que o Senhor me traz. Glória a Jesus nas alturas. Aleluia. Existe povo de Deus, ou existe igrejas de Deus e outras igrejas? Existe esse ou existe aquele? Vocês já perceberam que no mundo não há divisão? Vocês já perceberam que dentro do pecado não há dissensão, nem diferenciação entre raça, cor, gênero, etnia e por aí vai? Glória a Deus. E por que vós, olhando para o teu irmão, diz assim, aquele é daquele lá, aquele é daquela igreja lá, aquele é daquele outro? Nós sabemos que existe apriscos, glória a Deus nas alturas, e aqui nós devemos defender o que o Senhor nos separou aqui, irmãos, que nós estamos vivendo na reestruturação da obra de Deus, porque senão tem gente que já vai achar que, não, é liberado, vamos para o santo Deus, irmãos. Mas o Senhor te pergunta, se você passar hoje em frente a alguma igreja, como o Senhor já fez comigo, e ver ela lotada, e o povo dando glória a Deus, glória a Deus, você vai pensar assim, ó, o Senhor já me esclareceu, o Senhor já me mudou, eu estou, nosso santo Deus, estou na reestruturação da obra de Deus, irmão, estou servindo a Deus, glória a Deus. E aqueles lá não sabem o que é doutrina, aqueles lá não sabem o que é isso, aquilo, irmão, glória a Deus às alturas, deixa isso para o Senhor, deixa isso para o eterno Deus. Olha o quanto nós aprendemos, quando vê a voz dos mistérios, irmãos, olha o quanto nós vimos aonde estávamos errando, glória a Deus às alturas. Se preocupa aqui, se preocupa em servir o Senhor aqui, em sentir Deus aqui, em ver a obra de salvação fazendo um movimento dentro de você, aqui, irmão, e deixa que de lá o Senhor cuida. Ou você acha que o Senhor não passa em outros lugares? Ou você acha que o Senhor também não visita? Você acha que aqui só que tem pequenininho? Irmão, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus às alturas, olha para frente, glória ao Senhor, olha para o espelho, santo Senhor, e vai atrás dele, irmão, santo Jesus, e persegue a Cristo, persegue ao Senhor, glória a Deus às alturas. Esses dias acabou o santo culto em São José, eu tinha falado para as irmãs, vou levar refrigerante, glória a Deus às alturas. Acabou o culto, irmão, não deu tempo, porque eu cheguei meio corrido, não deu tempo, falei, acabou o culto, na hora da janta eu precisei pegar refrigerante, desci na rua, tinha uma adega aberta. Adega, não sei se todos sabem, aqui, pelo menos aqui na nossa região, é um determinado comércio que vende bebidas alcoólicas até altas horas da noite. E aí, irmãos, infelizmente o público-alvo não é dos melhores, né? Pessoas embriagadas, usando droga e por aí vai. Aí eu olhei, irmãos, tinha moço sem camisa, tatuado, corrente, parecendo aquele cantor de funk, né? E aí eu peguei o carro, fui rapidinho, falei assim, vou ver se eu acho outro lugar. Irmãos, quando eu falei isso, o Senhor me fez sentir de parar o carro ali, glória a Deus das alturas. Eu de terno e de gravata desci ali, glória a Deus, e falei assim, Senhor, então vai comigo. E peguei, desliguei o carro e fui. Cheguei no meio daqueles moços, irmãos, o gordão, o que eu mais olhei mal, glória a Deus das alturas, veio até mim e falou, você é pastor? Eu falei, não sou não. Brinquei com ele, falei, não sou não. Ele falou, mas tá bom, o importante é que nós somos todos irmãos, né? E aquele moço, bêbado, santo Deus de Israel, começou a recitar para mim, Mateus, eu só não lembro exatamente o capítulo, de cor, irmão, glória a Deus das alturas. Pergunta se eu, o sabidão aqui, o bonitão de terno, santo Deus de Israel, sabe algum capítulo de cor, glória a Deus das alturas, bêbado, de frente a uma adega, sem camisa, tatuado, começou a recitar aquele capítulo para mim, irmão, mas cara foi no chão, glória a Deus das alturas. Aí ele falou assim, pegou a minha mão, pegou a mão dos colegas dele, os meninos tudo com vergonha, ele pegou a nossa mão e falou, vamos orar. Eu falei, vamos orar, glória a Deus nas alturas. Aí ele começou, ele mesmo orar, Pai Nosso, e foi falando, irmão, não teve outra coisa, santo Senhor, foi ali mesmo. Eu falei, aí ele encerrou a oração, falou, foi de pé, irmão, santo Senhor, não ajoelhamos não, foi de pé ali. Aí ele encerrou a oração, falei, amém, glória a Deus. E o Senhor me fez aceitar a oração daquele moço, irmão. Então o Senhor manda anunciar, quando diz na palavra que o menor aqui será o maior no reino do céu, o que você ainda está pensando que você é melhor em alguma coisa? Por que você está pensando que você é maior do que alguém? Em nome de Jesus Cristo, passa na rua e quando você vê alguém, você pensa assim, Senhor, não é possível, eu devo ser pior do que aquele, Senhor, mas eu acredito na obra de salvação que o Senhor está fazendo na minha vida, glória a Deus nas alturas, e nunca mais se acha melhor do que a prostituta, o traficante. Irmão, santo Senhor, glória a Deus, aleluia.
Ou se para você não der, então nunca mais fala assim. Nunca mais, Santo Senhor, isso não sou eu, irmãos, é o Senhor que manda anunciar. Nunca mais fala assim, eu sou menor na casa de meu pai, glória a Deus. Ou a gente vive a palavra, ou então não adianta recitar. Glória a Deus, eu escutei uma vez alguém falar, nunca mais esqueci, tem gente que lê um livro inteiro, mas não decorão, não vive um versículo. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, que sejamos nós praticantes, e não somente decoradores da palavra, que nós não sejamos como os fariseus, que dizem amar os seus irmãos, glória a Deus, mas usurpam da viúva. Santo Senhor, glória a Deus, roubam dos pobres. Ah, Senhor, mas aqui ninguém rouba. Não rouba? Será que você não rouba? Glória a Deus. A paz do teu irmão? Será que hoje mesmo eu me exaltei, Santo Senhor, e repreendi uma criança, Santo Senhor, e o Senhor me cobrou forte. Fui conversar com a minha esposa, eu falei, a esposa vai me defender. Ela falou, amor, você exagerou. Eu tive que vir com o rabinho entre as pernas, pedir perdão e pedir perdão para o Senhor, irmãos. E estou feliz diante de Deus por Ele ter me humilhado. Mas nunca mais se ache maior do que o teu irmão. Nunca mais se ache maior do que a tua irmã, porque o espelho não te ensinou assim. Glória a Deus nas alturas. A moldura de Cristo Jesus não teve uma ponta de destaque. Pelo contrário, se ele chegasse aqui, você não ia achar ele, porque ele é o menor entre todos nós. Glória a Jesus nas alturas. Sabe por que que o mestre não se desponta? Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e nós, pela vaidade da nossa carne, a gente só enxerga o que é grande e nunca o que é belo. Glória a Deus nas alturas. Santo Senhor, toma cuidado para não matar o teu irmão e a tua irmã. Glória a Jesus nas alturas. Se você acha que nós estamos entre o meio do povo do amor fraternal, glória a Deus, reveja o teu conceito. Glória a Deus nas alturas. Precisamos mudar na presença do Senhor. Aleluia, porque João, no livro de João está escrito, como pode dizer que ama a Deus que não vê, mas aborrece o teu irmão que vê? Em nome de Jesus Cristo, irmãos, toma cuidado, Santo Senhor, apruma, Santo Senhor, volta para o amor fraternal. E se o pai corrige é porque o pai ama. Em nome de Jesus Cristo, que o reflexo do espelho tome essa igreja agora, para nós vermos a verdadeira face de Jesus Cristo e o nome do Senhor ser glorificado, porque nenhum de vós, quando entrar no céu, o Senhor Jesus vai ouvir, esse aí não pode, porque ele não teve amor com o teu próximo, ele só maltratou. Todos entrarão com as vestes limpas. São esses os conselhos. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Nós vamos aguardar, irmãos, na comunhão. O Senhor vai mandar sua palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus nas alturas. Deus seja louvado. Amém. Santo Senhor. Glória a Deus. Eu não sei se é, irmão Josué, aonde o Senhor fala que Josué é acusado por Satanás, justificado por Deus. Se alguém souber, ajuda nós. Zacarias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Rei. Glória a Deus. Irmãos, livro de Zacarias, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Queimado Maria Tanu Kumamba Casar to Suyuna Danzor Tonai. Aleluia. A injeção dói, irmãos, mas o efeito é na hora. E o efeito acabou de chegar. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Os irmãos perdoam, nós vamos fazer a leitura. Quem não achou ainda, vai acompanhando, tá bom? Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Aleluia. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor,
do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, sim, o Senhor que te escolheu, Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos santos, glória a Jesus, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Glória a Deus. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, glória a Deus, estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Bendito Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor. Aleluia. Aleluia. Está todo mundo perante a presença de Deus? Quando fala perante, irmãos, é com a mente atenta. Todo mundo ouviu a repreensão do Senhor? Glória a Deus. Amada minha, eleita igreja de Deus, o Senhor deitou vocês numa maca, glória a Deus, e curou as vossas enfermidades, e tirou vossos espinhos. É dolorido às vezes ouvir o Pai falar, mas enquanto o Senhor falava, o Senhor dava a graça de olhar para os vossos rostos, Santo de Israel, e o Senhor mostrava a nossa, Santo Senhor, a nossa vestimenta sendo trocada. Glória a Deus. E sabe por que o Senhor está falando tão abertamente com o seu povo? Sabe por que o Senhor está julgando tanto, que a palavra está batendo tanto em nós? Glória a Jesus nas alturas. Porque lá em cima nós falamos para o Senhor: Senhor, eu vou aceitar tudo quanto o Senhor falar para mim fazer. Glória a Deus. Eu vou abrir os meus ouvidos e vou ficar bem atento, Senhor. E eu não vou perder um dia do que o Senhor vai falar para mim. Glória a Deus. E o Senhor nos pegou no seu colo e falou para mim assim: então presta bem atenção e não perca nada do que eu te mandar, porque eu vou fazer um tratamento na tua alma, e vai chegar um tempo que eu vou intensificar o tratamento. Glória a Deus. E quando esse tratamento chegar, você vai sentir a minha mão passando dentro do teu corpo, e vou te fazer lembrar da nossa conversa no céu, e você vai entender, glória a Jesus nas alturas, o lugar aonde eu vou te colocar. Glória a Deus. Nesse momento o Senhor manda te dizer: se você tem cargo nessa obra, se você tem ministério, se você está fazendo qualquer função, esqueça tudo agora. Os ministros, conselheiros, anciãos, seja quem for você,
Bendito Deus, tira da tua mente, ponha no banco do lado, glória a Deus das alturas, só para ouvir o que o Senhor vai falar. Glória a Jesus das alturas. Alma minha, glória a Deus. Alma minha, glória a Deus. Você consegue se lembrar, aí agora no teu banco, que nós conversamos e acordamos no céu, que você vai voltar para a terra onde mana leite e mel? Glória a Jesus das alturas. Você consegue se lembrar aí agora, que o teu lugar não é nesse mundo? Glória a Deus. Você consegue se lembrar aí agora, que nada do que você faz aqui importa para mim? Glória a Deus. Ou seja, se você é rico ou se você é pobre, se você está no negativo, se você está no verde, você consegue se perceber, glória a Deus, que se você tem pressão alta, que se você tem diabetes ou que se você é um atleta, glória a Deus, nada disso importa. Você consegue entender que se você mora numa mansão no Alphaville, ou que você mora, Santo Senhor, num barraquinho com teto furado, glória a Jesus, ou se importa, nada disso importa, glória a Deus. Você consegue perceber que se você veio num carro 2026 do ano zerado no ar-condicionado, ou se você vem numa jumentinha, nada disso importa, glória a Deus às alturas. Você consegue perceber que para o Senhor nada tem de diferente entre vocês? Você consegue perceber que o que une vocês, glória a Deus nas alturas, não é a quantia monetária que você possui, glória a Jesus. Você consegue perceber, glória ao Senhor, que entre vocês não tem o alto e não tem o baixo, glória a Deus nas alturas. Você consegue perceber que quando eu estou diante de você, não há doutor e nem indouto, glória a Jesus, o Nazareno. Você consegue perceber que diante de Deus, glória a Deus nas alturas, o autor do universo, liga a tua mente nessa palavra, que quando você está diante do autor do universo, entre você e o teu irmão, o Pai não vê diferença, porque isso não existe para ele. Você consegue perceber que a grandeza que está no teu irmão tem a mesma beleza da baixeza que tem em você, glória a Deus das alturas. Você consegue perceber que a beleza do dom da profecia que pega o teu irmão tem a mesma beleza que o dom de resistir à tentação que está em você, glória a Deus. Você consegue perceber, glória a Jesus, o Nazareno, que o mesmo dom que o teu irmão distribui no seu instrumento tem a mesma beleza que a tua voz que desafina. Você consegue entender que para o Senhor, glória a Deus nas alturas, tudo que para nós é grandeza, para Ele é baixeza. Você consegue entender que a linguagem que até hoje não te pegou tem o mesmo paladar, o mesmo doce, o mesmo gosto do que o glória que está na boca do cansado. Você consegue entender que para Deus não há distinção de pessoa. Você consegue entender que para o teu Senhor você não é melhor do que ninguém. Aleluia, Jesus. Então por que você se viu diante do tribunal e disse para o Senhor que a tua roupa é menor ou mais suja? Glória a Jesus nas alturas, Santo de Israel. Eu não te conheço como você conhece, eu não te vejo como você se vê, Josué. Glória a Deus nas alturas. Todos vocês, sem exceção, erraram quando se apresentaram diante do Senhor e disseram: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço, eu não isso, eu não aquilo. Hoje nesta palavra o Senhor te diz: eu vos justifico perante Satanás, e eu vos lembro que eu mandei o meu filho para te salvar. E se isso não vale alguma coisa, então o que é você na minha presença? Mas hoje o Senhor te diz: agora sim eu posso falar dessa forma com você. Por causa dos processos. Glória a Jesus nas alturas. Não pegue ainda o teu cargo, nem o teu ministério ainda. Deixa aí, glória a Deus. Não pegue também o teu trabalho, a tua condição. Deixa tudo fora. Se possível, pisa nela. Glória a Deus nas alturas. Menos os do ministério, menos os do cargo, menos você que tem alguma função na minha obra. Não pisa nisso não, mas deixa de lado.
Glória a Deus das alturas. Cada um de vocês erraram quando se apresentaram diante do Senhor. Glória a Deus das alturas. Mas não é um erro ruim. Aleluia. É um erro gracioso na presença de Deus. Olha que beleza, irmãos. Você está vendo que até nisso nós pensa diferente do Senhor. Glória a Deus das alturas. Cada um de vocês que está aqui erraram dizendo assim: Senhor, eu sou menor, eu não tenho condição, nem aqui era para eu estar. Glória a Deus das alturas. Mas o Senhor diz assim, aí você se coloca num julgamento e hoje o Senhor te diz: aleluia, eu te justifico perante Satanás. Glória a Deus das alturas. Em nome de Jesus Cristo, recebe a tua libertação, recebe a tua condição, porque o Senhor veio para te dizer: eu te amo, e se eu pudesse eu me materializava aqui e abraçava cada um de vocês, mas ainda não é o momento, porque a minha palavra precisa se cumprir e você ainda tem que se tratar. Mas está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento e que você não sentirá mais o mau fedor dessa terra. Não lembrarás mais que aqui profanam o meu filho, não lembrará mais que aqui profanam a criação de Deus. Glória a Jesus nas alturas. O Senhor vai te dar uns minutinhos para encerrar essa palavra, para você sentir a justificação de Deus, mas não pensa mais que o teu irmão é melhor do que você, e nem que você é pior do que o teu irmão. Se coloquem todos na mesma balança, glória a Deus nas alturas, e deixe o Senhor Jesus ficar do outro lado, glória a Deus nas alturas, e o dia que a balança se equilibrar com o Senhor do outro lado, chegará a trombeta, aleluia, Jesus. Mas não coloque um de um lado e o teu irmão de outro, porque o outro lado da balança é do Senhor, porque só Ele tem a condição de nos igualar com Ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Todos nós, feche os teus olhos e escuta o que o Senhor vai te dizer. Glória a Deus nas alturas. Santo Senhor, Josué, em nome de Jesus Cristo, e eu não falo por causa dessa terra, falo por causa do que aconteceu no reino da minha glória. Eu te justifico. Glória a Jesus nas alturas. Santo, 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 santo Jesus. Glória a Jesus nas alturas. Glória a Jesus, o Nazareno, Santo Deus. Glória a Jesus nas alturas. Abra os teus olhos carnais e abra os teus olhos materiais, mas não olha para o pregador. Veja a glória de Deus te pegar. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus nas alturas. Aleluia. Buscamos a Deus em oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus nas alturas. Irmão Domingos, chama ele aqui. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor. Tá bom. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua grande misericórdia, pela obra da salvação que fizeste conosco. Graças te damos pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Graças te damos pelo perdão dos nossos pecados. Graças te damos porque tens falado conosco todas as noites pela tua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Senhor, continuamos adorando, Senhor.
dá-nos a graça de percebermos, Senhor, que não somos melhores do que Amém. nossos irmãos. Glória a Senhor. Deus. Graças nós te damos, Senhor, pela tua benção na nossa vida. Graças te damos pela obra de equilíbrio Amém. que estás fazendo Glória a conosco. Deus. E tu estás, Senhor eterno, nos libertando das coisas dessa vida, Senhor. Dá-nos a graça de continuarmos ajuntando Amém. tesouros no reino da tua glória. Nós te agradecemos, Senhor, por essa preparação gloriosa. Tudo te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina contigo eternamente. Amém! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória ao teu nome, Senhor! Santo Deus, glória a Jesus! Aleluia! O Senhor Deus seja louvado! Amém! Glória a Deus! Santo Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, perdoa. O Senhor Deus já deu a graça de chamar um hino, mas o Senhor traz de chamar de novo. Nós vamos cantar o mesmo hino, 279. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus nas alturas. Santo Deus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo Senhor. Mas agora você vai cantar justificado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Glória a Deus. Se levantar, Cristo te defenderá. Uma preparada, foi Jesus o teu amado Redentor. Contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Aleluia, Jesus, glória a Deus, bendito Jesus, aleluia. Cristo te defenderá. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Santo Senhor, glória a Jesus nas alturas. Você não é daqui, glória a Deus, tenha isso em mente. Não viva como se fosse daqui, glória ao Senhor.
Como, Senhor? Olha a minha vida, eu tenho uma rotina, eu tenho isso. Não, você não é daqui. Glória a Deus nas alturas. O Espírito Santo te mostrará como não ser daqui. Glória a Jesus nas alturas. Então, em nome de Jesus Cristo, se você foi anjo, viva como anjo. Glória a Deus nas alturas. Rejeita o pecado e ele fugirá de ti. Glória a Deus nas alturas. Santo Jesus de Israel, bendito Jesus, mais uma vez o Senhor fala, eu vou te levar para o céu. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Moço, eu vou te levar para o céu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é só um pedido com carinho. Os irmãos repararam, as cadeiras estão tudo organizadinha, tudo posta, né? Deu um certo trabalho, irmãos, para arrumar. Então nós vamos pedir aos irmãos, quando pegar as refeições, se não der para cobelar, eu imagino que não, mas vindo até aqui, o menos possível que der para mexer nas cadeiras, nas posições, melhor tá bom? Porque amanhã pela manhã já tem mais um santo serviço que o senhor está preparando. Então entendi nada. Santo serviço de batismo que o senhor tem preparado para nós. E é melhor, quanto mais a gente puder deixar organizado, melhor é. E o mais importante ainda, se possível, irmãos, ajuda a arrumar, tá bom? Até mesmo a equipe que está trabalhando, se tem alguma coisa fora, já vai ajudando, irmãos, tá bom? Para todos ficarem numa melhor condição, tá bom? Todos estão de acordo, irmãos? Todos vamos se ajudar nessa parte, né? Sentou, tenta não movimentar muito, tá bom? Glória a Deus nas alturas. Vamos encerrar, irmãos. Bendito Deus. Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito Jesus.